Salve, galera! Segundou, estamos no ar, estamos juntos, iniciando a semana de decisão, primeiro jogo da decisão, quinta-feira, Vasco e Fluminense no Maracanã, Vasco mandante, domingo tem Fluminense e Vasco, intervalo de 3 dias entre um jogo e outro, duas decisões, que na verdade são as semifinais da Copa do Brasil, para a gente saber se o Fluminense vai à final, a finalíssima mesmo, da Copa do Brasil contra Cruzeiro ou Corinthians, ou se para. Mas tem um desafio contra o Vasco, onde teoricamente é favorito ou não é? Eu vou mostrar números e a gente vai falar sobre isso. E, gente, eu tenho algo muito importante que me ocorreu hoje pela manhã, nessa segunda-feira, olhando tudo que aconteceu com o Fluminense na reta final, tudo que deu certo, que foram muitas coisas, com o trabalho do Zubeldia, e me lembrei, sabe de quem? Me lembrei do Renato Gaúcho. Por onde anda o Renato Gaúcho? E eu tenho algumas perguntinhas para fazer para ele. Vem comigo. O Paulinho procurou, colocou e É tapete grená para você aqui no canal Ilan FC. Se você ainda não é inscrito, seja agora. Estamos aí a caminho de 80, de 90, de 100 mil inscritos. Se você puder, não custa nada. Larga o like, se inscreve no canal e deixa também o hype aí embaixo. Tem negócio de hype agora aí, que ajuda bastante aqui no meu trabalho. É tudo de graça, tudo 0800. Tá bom, rapaziada? E se você quiser curtir um Natal bacana, sem trabalho, sem empurra-empurra, sem correria no shopping, cara, eu recomendo o site da GoCase. Primeiro link na descrição desse vídeo ou aqui o QR Code aqui embaixo, com preços bem justos, né? Nada daqueles preços imensos, exagerados, que estão pela hora da morte no shopping. Vai no site da GoCase e você resolve os problemas todos dos presentes do seu Natal, para a família, para os amigos. E tem coisa muito legal sempre, ó. Por exemplo, as capinhas de celular do Fluminense, tá vendo aí que tá R$ 49,90 cada uma? São top, já seria um preço ótimo pela qualidade que elas têm. Eu tenho, por exemplo, várias capinhas. Essa aqui é só uma delas, ó. A minha atual capinha é essa aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó, José Ilan, tudo personalizado. Você pode personalizar sem gastar nada mais, mas as capinhas custam R$ 49,90 já com desconto. Mas você, olha aqui em cima, ó, compra uma, leva duas. Então cada uma sai por R$ 25. Cara, é muito barato, né? Presentinho ótimo, todo mundo vai gostar. Você pode personalizar para quem você vai dar, botar o nome. Olha os copos térmicos aqui, mesma coisa. Pode botar o nome, tá tudo com desconto. Enfim, cara, é um prato cheio para quem quer resolver o problema do Natal, dos presentes, sem gastar demais. Tudo muito prático. Chega em casa a tua mercadoria ou chega na casa de quem você quiser. Enfim, quer mais moleza que isso? Só indo realmente no site da GoCase. Primeiro link na descrição desse vídeo ou aqui, ó, QR Code aqui embaixo, você se dá bem e resolve o Natal de todo mundo aí que você gosta. Tá bom, rapaziada? Olha aqui, ó. Gente, Fluminense, quinto colocado no Campeonato Brasileiro. Uma reta final muito boa do Zubeldia e, por que não dizer, é um campeonato muito bom com ele, né? Na parte que lhe coube, na sequência que lhe coube. Olha aqui, ó. Sobre jogos em casa, principalmente, porque é muito importante falar disso agora. Eu vou explicar por quê. Treinador tricolor fecha o Brasileirão com 100% de aproveitamento em casa e um gol sofrido em 9 jogos. Sim, Luiz Zubeldia, um golzinho sofrido em 9 jogos em casa. Fluminense como mandante, né? Tá aqui a lista, tá no Netflu. Fluminense 2-0 no Botafogo, 3-0 no Atlético Mineiro. Olha, tudo sem sofrer gol, tá? Aí uma sequência de 4 jogos de 1-0. Lembra no Maracanã? Juventude ganhou de 1-0 o Fluminense, Flu ganhou do Inter 1-0, Ceará 1-0, Mirassol 1-0. Aí começou a jogar bem, começou a jogar melhor. Até aí estava meio que tropeçando, fazendo uns joguinhos, tropeçando que eu digo em atuações, ganhando de 1-0 desses times no Maracanã. Tinha jogado bem contra o Atlético Mineiro no 3-0, tinha jogado também um bom jogo contra o Botafogo 2-0, mas esses 4 jogos do 1-0 foram atuações medianas, né, gente? Em alguns momentos com muita dificuldade. Contra o Juventude, o gol saiu nos acréscimos, gol do Thiago Silva. Então, não foi tão fácil quanto parece. Mas daqui para frente, a partir do Mirassol, o time melhorou, e aí ganhou do Flamengo 2-1 no Maracanã, 6-0 memorável no São Paulo e 2-0 no Bahia. Fora os jogos fora, né? Em que jogou bem contra o Palmeiras, poderia ter vencido, empatou,
poderia ter vencido o Cruzeiro, empatou, ganhou do Grêmio fora, mas nesses 9 jogos do Zubeldia no Maracanã, só sofreu um gol do Flamengo e 9 vitórias consecutivas, como está mostrando aí. Gente, o Zubeldia tem um aproveitamento impressionante em termos de percentual. Quase 70% de aproveitamento com o Fluminense desde que ele assumiu. É um aproveitamento de campeão brasileiro, em alguns casos, ou de pelo menos G2, sabe? Segundo colocado. Então, é um aproveitamento em termos de pontos conquistados, de fato, muito bom. O desempenho foi sempre ótimo? Não. Mas o Fluminense terminou jogando um futebol bastante razoável e em muitos casos bom ou muito bom. O Fluminense fez jogos muito bons com o Zubeldia nessa sequência final, alguns bons e outros apenas razoáveis. Ontem foi uma atuação mediana para razoável. Dos últimos jogos, foi até uma das piores atuações, mas o que interessava ontem era conquistar o objetivo. Era se classificar na fase de grupos, e o Fluminense conseguiu, venceu no Maracanã 2-0, sem jogar bem, é verdade, mas sem a bola foi um time eficiente, não permitiu que o Bahia jogasse. Sofreu pouco no jogo o Fluminense. O Bahia teve as suas 2 ou 3 chances, o Fábio salvou, é verdade. Uma pressão do Bahia, uma pressão realmente do Fluminense ficar acuado atrás, não aconteceu. Mas olha aqui a sequência de jogos do Zubeldia no geral, tá? Desde que ele assumiu o Fluminense. Vamos voltar aqui, ó. Porque foi assim, ó. Aqui nesse Fluminense Lanús, o técnico ainda era o Renato Gaúcho. Aí ele caiu depois desse empate da eliminação do Fluminense. E eu vou falar do Renato já, tá? Tenho algo muito sério, muito importante pra gente perguntar pro Renato. Mas aí começa a sequência do Zubeldia. 2-0 sobre o Botafogo, 2-2 com o Sport Recife fora, 3-0 no Atlético Mineiro, 2-1 Mirassol sobre o Fluminense, derrota fora de casa. O Fluminense não merecia perder aqui esse jogo pro Mirassol, mas perdeu. 1-0 sobre o Juventude, 2-0 Vasco, derrota no Maracanã, mas o Vasco era o mandante. 1-0 Fluminense sobre o Internacional, 1-0 sobre o Ceará. Aí aqui a última derrota do Zubeldia com o Fluminense. Foi no dia 2 de novembro. Portanto, gente, um mês e uma semana já da última derrota dele com o Fluminense. Foi para o Ceará fora, 2-0 Ceará. Aí depois ganhou do Mirassol 1-0, 0-0 fora com o Cruzeiro, 2-1 sobre o Flamengo no Fla-Flu, 0-0 com o Palmeiras fora, 6-0 sobre o São Paulo, 2-1 sobre o Grêmio fora, e agora essa vitória por 2-0 sobre o Bahia, fechando com chave de ouro o Campeonato Brasileiro, o Fluminense com vaga direta na Libertadores. Aí, gente, tem 2 jogos aqui contra o Vasco, né? Copa do Brasil, Vasco e Fluminense, quinta agora, Fluminense e Vasco, domingo, ambos pela Copa do Brasil. Por que é importante falar disso, galera? Porque todo esse desempenho no Maracanã positivo, Fluminense como mandante, e aí a questão de ter perdido para o Vasco no Maracanã, sem ser mandante, isso aí serve para ilustrar a questão de como mandante ele só ganhou jogos, ele nem empatou, ele ganhou todos os jogos como mandante. É verdade, mas a derrota para o Vasco foi no Maracanã também. Então é uma questão apenas de detalhe técnico, né? Que o jogo era no Maracanã. O Fluminense, com esse desempenho, com esse retrospecto recente, com o Zubeldia no Maracanã, na minha opinião, entra sim como um certo favorito para a semifinal da Copa do Brasil. Significa que vai passar? Significa que na prática, no campo, será melhor do que o Vasco? Não sabemos. Só quando o jogo começar. Agora, baseado, debruçado em dados, debruçado no que aconteceu com os 2 times nas últimas rodadas, não tem como o Fluminense não ser olhado como um certo favorito. O Vasco, galera, tinha ganho 4 jogos consecutivos. Vocês lembram, né? Recentemente. De lá para cá, depois dessas 4 vitórias seguidas, jogou mais 8 jogos. Sabe qual é o retrospecto do Vasco nos últimos 8 jogos jogados? 7 derrotas e 1 vitória. Vitória sobre o Internacional, 3 rodadas atrás, que livrou o Vasco do rebaixamento. Se não tivesse ganho aquele jogo, teria caído ontem. Essa é a realidade. O Vasco teria caído. Então, ele perdeu 7 dos últimos 8 jogos. Entenderam? E o Fluminense não perde um jogo desde o dia 2 de novembro. Uma sequência impressionante de 7 jogos sem perder. Então, são momentos opostos. E muitos desses jogos foram no Maracanã. O que quer dizer isso? Quer dizer uma vantagem para o Fluminense. O Vasco, como mandante, quinta-feira, vai jogar no Maracanã com o Fluminense. Ah, ele é mandante,
Talvez tenha mais torcida do Vasco quinta-feira do que do Fluminense, porque o Vasco vendeu antes os ingressos. Isso vai se inverter no domingo. A lógica vai se inverter no domingo. Vai ter mais torcedor do Fluminense que do Vasco. Mas vai ser pouca coisa para um lado ou para o outro. Os jogos são no Maracanã. Os jogos são no campo que o Fluminense conhece. Então tem que fazer valer essa vantagem. Claro que clássico é clássico, né? E vice-versa. Claro que isso aí, as forças às vezes se igualam, e às vezes quem está pior ganha de quem está melhor, sobretudo em clássicos. E futebol a gente sabe que é sempre imprevisível. Mas na teoria, o Fluminense tem vantagem pelo momento que vive. Tem que levar isso para dentro de campo. E vai com quem? Vai com Soteldo? Vai com de novo, com Everaldo? Ah, por que o Soteldo pode jogar? Porque o Canóbio tá suspenso. Então o Fluminense talvez tenha Soteldo de titular. Faz sentido nesse momento? Faz. Soteldo fez um bom jogo ontem, fez um ótimo, quase excelente jogo contra o Grêmio e fez uma boa entrada também no fim do jogo contra o São Paulo. Então, nesse momento, quem substituiria Canóbio de uma forma mais lógica? Acho que o Soteldo. A questão é que o Soteldo não marca com tanta eficiência quanto marca o Canóbio. Serna vai jogar? Serna que não vem tão bem? A princípio, sim. A questão é, o Zubeldia vai ter um quebra-cabeçazinho para montar para quinta-feira já. Tem outra dúvida no meio-campo. Nonato vai continuar sendo titular? Porque o Hércules, nos últimos 2 jogos, ficou no banco de reservas. Foi só poupado ou virou reserva mesmo? Eu fiquei com a impressão de que ele promoveu o Nonato a novo titular. Fiquei com essa impressão. Ele não confirmou ontem na coletiva, mas acho que o Nonato ganhou espaço com ele. O Ganso, depois de entrar ontem, faltando 15, 20 minutos, pouco mais de 15 minutos, fazer um gol, que foi um gol decisivo, né? Abriu o caminho para a vitória e depois saiu outro gol. O Ganso vai ter mais espaço? Alguma possibilidade do Ganso ser titular? Essa eu acho que não. Acho que o Ganso vai continuar sendo aproveitado em segundo tempo. Mas a questão do ataque do Fluminense, ela é mais sensível para os confrontos contra o Vasco. Ele vai continuar insistindo com o Everaldo? Mas não tem ninguém melhor que o Everaldo. Gente, é impossível não ter nada melhor que o Everaldo. Você pode até achar que não tem nenhum centroavante no Fluminense hoje melhor que o Everaldo. Mas para jogar com o Everaldo, péssimo. Ou com o John Kennedy, que para muita gente também é péssimo, e aí não vou nem discutir, o John Kennedy não tem tido quase minutagem, mas ok, o pouco que ele tem entrado, muitas vezes não corresponde. Mas dá para jogar sem nenhum nem outro. Dá para jogar sem nenhum dos dois. Ah, pode ser o Ganso, centroavante? Pode. Pode ter 4 no meio campo e 2 no ataque sem centroavante? Pode também. Então não faz sentido continuar insistindo com quem não está jogando nada, com quem não entrega. Eu acho que não cabe a desculpa de que o Everaldo entrega taticamente. Eu já até defendi isso no passado. Mas não tem como você ter um centroavante em campo que não faz gol, que tem alergia, que tem aversão ao gol. É sobre isso. Aí tem que ser melhor pensado. Então, na teoria, para mim, o Fluminense entra como favorito, sim. Né? Não dá para ter nenhuma soberba. Jogo difícil. O Vasco ganhou do Fluminense recentemente, mas o Fluminense chega num momento muito melhor. E isso aqui está espelhado, olha aqui, ó. Está espelhado aqui na Ganhei.bet, aqui nas odds. Hoje é segunda-feira, faltam 3 dias para o jogo. Olha aqui as odds, galera. Vasco pagando 3,70. Empate 3,35. Fluminense favorito com 2,00. Quase metade do que está pagando o Vasco. O Vasco pagando 3,70. Fluminense 2 nas odds. Eu fico com aquela tentação, né, de vir aqui, ó, e jogar, por exemplo, no placar exato. Placar exato aqui, ó. Vamos ver aqui o placar exato? Ó. Mais aqui para baixo. Placar exato. Se eu só vou fazer uma simulação aqui. Fluminense 2, Vasco 0. Tá pagando 9. Fluminense 3, Vasco 1. Pagando 16. Então, galera, eu acho que o próprio site aqui da GameBet já mostra qual é a tendência, qual é a expectativa para esse jogo. Fluminense com uma expectativa de favorito, pagando 2 contra 3,70 do Vasco. Aliás, se você quiser, né, fazer a sua fezinha e quiser se cadastrar na Ganhei.bet, é simples, né? Vai aqui no primeiro link na descrição do vídeo, ou aqui no QR Code, nesse aqui embaixo, faz o seu cadastro, que é importante. Inclusive, domingo, gente. Domingo tem camarote da GameBet no Maracanã. Só para quem se cadastrar, né? Para quem se cadastrar, para quem estiver na plataforma da GameBet, estará concorrendo a camarote de graça 0,800 no jogo entre Fluminense e Vasco, jogo decisivo da Copa da semifinal da Copa do Brasil. Se cadastra e aí depois acompanha o Instagram da GameBet, lá eles vão anunciar a promoção do camarote para domingo
para Fluminense e Vasco. Tem que se cadastrar entrando pelo primeiro link na descrição do vídeo ou pelo QR Code e é de graça o seu cadastro. Mas, gente, quero fazer a reta final desse vídeo aqui, deixando uma reflexão aqui sobre Renato Gaúcho. Por onde anda o Renato Gaúcho, hein? Que deixou o Fluminense, tudo bem, na 8ª posição do Campeonato Brasileiro, mas com uma vexatória eliminação na Copa Sul-Americana, num empate com o Lanús dentro do Maracanã. E aí saiu atirando, ele pediu demissão. Renato correu. Renato largou, porque já tinha jogado a Copa do Mundo de Clubes, estava sem saco de continuar dirigindo o Fluminense, isso ficou bem claro o tempo todo, mas ele, entre outras pérolas, tinha dito o seguinte: eu quero ver um treinador estrangeiro fazer o que eu faço no Fluminense. Será que ele viu? Será que que conseguiu o Zubeldia em resultados e principalmente desempenho dizem algo ao Renato? Primeira pergunta. Será que o Renato está com vergonha de ter dito aquilo tudo? Será que está com vergonha de ter saído da forma que saiu, dizendo que era impossível fazer melhor do que aquilo? Será que o Renato tem orgulho de ter trocado o time do Fluminense a cada jogo e poupar jogo sim, jogo não, porque os jogadores não aguentavam? O Zubeldia provou que não era bem assim, né? Quantas vezes você viu o Zubeldia poupar o time todo do Fluminense no Campeonato Brasileiro? Eu não me lembro de nenhuma. Nem agora, quando tinha, por exemplo, o jogo contra o Vasco quinta-feira, Diniz poupou ontem e o Vasco tomou de 5. Alguém com saudade do Diniz? 7 derrotas em 8 jogos? Alguém com saudade do Renato Gaúcho? Que até fez uma Copa do Mundo razoável, até estava fazendo, né, um trabalho em termos de resultados no Fluminense, mediano para razoável, mas tinha 59% de aproveitamento. O Zubeldia tem praticamente 70%. Alguém com saudade? E mais, e a principal pergunta: Renato, você já descobriu quem são os gênios da internet? Aqueles que se acusou de desestabilizarem o seu trabalho, de serem, digamos, os culpados pela sua eliminação vexatória na Copa Sul-Americana? Já descobriu quem são? E mais do que isso, Renato, os gênios da internet continuam por aí ou por aqui? Será que eles continuam atrapalhando o trabalho do Zubeldia? Será que a culpa era dos gênios da internet? Será, Renato? Eu sei que você deve estar ocupado aí na praia, jogando um futevôlei, tomando um chopinho, mas a hora que você tiver um tempinho, a hora que desocupar, tiver com tempo livre, vê se você pode responder pra gente. Tá bom? Ótima semana, galera. Quinta-feira tem decisão. A gente se vê. Larga o like aí. Obrigado. Até lá.